Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live comigo. Eu sou Juliana Maia, sou nutricionista e sou mãe do João Arthur, que com 12 dias de vida começou a apresentar sintomas respiratórios e gastrointestinais, muita dor, muito desconforto, muco, sangue nas fezes, e nós tivemos aí o diagnóstico de APLV, a princípio alergia à proteína do leite de vaca, e eu fiz a dieta, porque eu amamentei exclusivamente até os 6 meses, e depois nós fomos descobrindo também algumas outras alergias alimentares nele. Essas outras alergias que nós descobrimos realmente foi através da introdução alimentar, né? Através do leite materno, ele reagiu ao leite e à soja, e pela introdução alimentar nós percebemos a alergia à carne de porco e ao cacau, né? Ele reage também a chocolate. E nosso início não foi nada fácil. Recebi o diagnóstico, muito rapidamente. Infelizmente não acontece assim com a maioria das famílias. Muitas famílias ficam vendo seus filhos sofrendo com sintomas, como os de hoje, que nós vamos falar aqui nessa aula, como placas vermelhas no corpo, uma boca que incha, um olho que incha e coça, o que a gente chama de urticária, que são essas placas vermelhas. A gente tem um edema, um inchaço que vem por debaixo da pele, levanta essa pele um pouco, ela fica altinha e formam placas vermelhas, podem ser mais concentradas no rosto, pode se espalhar pelo corpo, pode ser em uma grande extensão do corpinho da criança, e esse inchaço também que pode acontecer, que geralmente nessas partes mais molinhas do rosto, boca, olho, são as partes que mais incham, mas pode acontecer um maior inchaço, um maior edema também no corpo. O meu filho tinha sintomas mais tardios, acontecia depois de 2 horas do contato com a proteína do leite de vaca que eu ingeria, passava pela minha digestão, e mesmo assim pedacinhos eram absorvidos pelo meu intestino, chegavam ao meu sangue, passavam via leite materno, chegavam no meu filho e ele reagia. Já as crianças que fazem esse tipo de sintoma, de urticária e angioedema, placas vermelhas e inchaço, a grande maioria das crianças vai apresentar esses sintomas na medida que ela tem um contato direto com a proteína do leite de vaca, seja por fórmula infantil, seja no início da introdução alimentar, quando a família já apresenta realmente algum alimento derivado do leite, ou mesmo o próprio leite de vaca para a criança. Apesar que é importante deixar esse recadinho aqui para vocês, a introdução de leite na vida da criança, leite derivados, para crianças alérgicas ou não alérgicas, é preconizado que seja feito após 1 ano de idade, tá? Inclusive para não favorecer o desmame materno. Mas a gente sabe que algumas famílias acabam oferecendo esses alimentos de forma mais precoce para a criança, e aí na hora que ela tem esse contato direto ali com a proteína, seja na fórmula, e muitas vezes, gente, esse contato com a fórmula acontece com a proteína do leite de vaca, porque essas fórmulas mais tradicionais, infantis, são todas à base da proteína do leite de vaca. Ali, claro, é um pó totalmente mexido pela indústria, ele vai ser trabalhado, a quantidade de proteína do leite de vaca vai ser um pouco reduzida, aumenta em gordura, em carboidrato, mexe-se na proporção ali de vitaminas e minerais para ficar o mais próximo possível do leite materno. Mas a base proteica das fórmulas normais é de proteína do leite de vaca. E muitas vezes a criança tem esse contato precoce ainda lá na maternidade, por algum motivo, às vezes é necessário realmente, às vezes não é tão necessário assim, às vezes a família fica sabendo, às vezes a família não fica sabendo desse contato, Algumas maternidades ainda, gente, tem essa prática de, depois que o bebê nasce, separa o bebê da mãe, mesmo sem necessidade, mesmo o bebê estando super bem, não tendo qualquer problema. Infelizmente a gente ainda tem essa prática em algumas maternidades, A gente luta aí por toda uma parte humanizada de parto e trabalho de parto para que esses bebês, desde que eles nasçam bem, não tenham qualquer problema, não precisem realmente ficar internados ou em observação, enfim, que esses bebês fiquem perto dos pais o tempo inteiro, perto ali da mãe, que já receba, naquela primeira hora, que a gente chama hora de ouro, o aleitamento materno, inclusive para estimular
vai sair ali o colostro, que é muito importante para hidratar o bebê, e vai estimular também a descida do leite materno. Mas muitas vezes é oferecido, eu nem sei porquê, né? Muitas vezes nem tem muita explicação, porque a mãe está ali disposta a amamentar, tem o colostro, né? Tem que ser estimulado, tem que colocar o bebê, e a maternidade já apresenta essa fórmula de forma muito precoce, né? E os estudos científicos mostram, gente, que essa apresentação precoce da fórmula à base de leite de vaca para a criança, isso aumenta muito o risco da criança desenvolver alergia à proteína do leite de vaca, por uma questão de imaturidade do sistema imunológico da criança, né? Ela nasce ali com poucas células de defesa, células um tanto quanto ainda imaturas, nessa questão aí de reconhecimento correto, né, do que seria realmente agressivo para o corpo da criança, qual proteína que ela deveria reconhecer ali para identificar que é um vírus, que é uma bactéria, que é um fungo, que é um protozoário, né, substâncias que realmente, entidades ou organismos, né, micro-organismos que realmente iriam fazer mal para o corpo da criança, mas por uma imaturidade, né, o bebê muito novinho ali acaba reconhecendo que a proteína de um alimento faria mal. Até porque a proteína do leite de vaca, gente, é muito diferente da proteína do leite materno, que é compatível com o corpo da criança. Então, por isso, muitas crianças, né, e cada vez mais essa incidência de alergia à proteína do leite de vaca está aumentando muito. E quando a criança tem esse contato direto com a fórmula, grandes chances dela fazer, né, de forma muito rápida, ou em até no máximo 2 horas, essas placas vermelhas e esse inchaço no rosto. Essa é uma característica de uma reação onde estão envolvidas aí os anticorpos, né? A gente tem vários tipos de células de defesa, e nós temos a linha dos anticorpos. Anticorpos são muito conhecidos, né? Quando a gente fala anticorpo, todo mundo já sabe que é do sistema de defesa do nosso corpo, são células do sistema imunológico, mas mesmo dentro desse universo de anticorpos, a gente tem várias classes de anticorpos, tem vários tipos de guerreiros, vamos dizer assim. E o que está ligado à alergia alimentar é a IgE, imunoglobulina E. É exatamente esse anticorpo que é detectado nos exames de sangue, de IgE específica, né? Dá para dosar esse anticorpo que é produzido ali pelo corpo especificamente para aquela proteína do alimento ou para o alimento. A gente tem como dosar para o alimento ou até para proteínas específicas dentro do alimento. Do leite de vaca, por exemplo, né, gente? A gente tem mais de 20 proteínas, só de caseína são 5, temos as proteínas do soro, temos outras proteínas também, mas as mais alergênicas são a caseína, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina, que são proteínas do soro e que podem ser dosadas no sangue da criança. E aí, nós temos esses exames que podem auxiliar o médico a fechar o diagnóstico. O prick teste, que é um teste das picadinhas, que o alergista faz lá no consultório dele, também dosa esse anticorpo imunoglobulina E. Então, os exames de sangue e o prick teste, gente, eles vão auxiliar exatamente, né, o médico a fechar o diagnóstico nestas crianças que apresentam esse tipo de sintoma, que acontece de forma muito rápida ou imediata, né? E a gente chama de classe de sintomas IgE mediados, porque tem a mediação, a participação desse tipo de célula de defesa, que é um anticorpo da classe imunoglobulina E. E é isso que é dosado no sangue. Em contrapartida, né, eu sempre gosto de falar dos dois tipos, as crianças que apresentam, por exemplo, sintomas mais tardios, depois de 2 horas em contato com a proteína do leite de vaca ou de outro alimento, porque a criança, gente, que faz alergia à proteína do leite de vaca é, na verdade, uma criança que tem alergia alimentar. Ela pode apresentar alergia só ao leite de vaca? Sim, mas o que a gente tem visto, né, que os estudos mostram, e eu vejo também no meu trabalho, como hoje eu trabalho só acompanhando crianças com alergia alimentar, dentro do meu programa online de acompanhamento, o que eu vejo é que está aumentando o número de crianças que estão reagindo a cada vez mais alimentos. Então, é uma criança que tem uma hiperreatividade, né, uma resposta acima do normal a proteínas de alimentos, e ela pode apresentar reação a outros alimentos, a qualquer alimento que tenha proteína. E essa é uma dúvida muito recorrente de muitas famílias. Achar que, por exemplo, só leite e ovo dão alergia.
só leite, ovo e trigo, só leite, ovo, trigo, camarão, amendoim, né, peixes, que são os alimentos que a gente mais escuta aí relacionados à alergia a alimentos. Mas algumas crianças, né, como meu filho mesmo fez no início, ele não tolerou, ele fez reação a frutas. Tem crianças que fazem reações a algumas frutas, a alguns cereais, alguns legumes, alguns tubérculos, algumas leguminosas. Então, qualquer alimento que tenha proteína, dependendo do grau de sensibilidade da resposta única e exclusiva daquela criança. Desculpa, gente, hoje a garganta não tá ok. Ontem eu dei mentoria para as minhas alunas de 5 horas, a garganta deu uma ardidinha, uma inflamada. Mas vamos lá. Então, qualquer alimento que tenha proteína, né, por uma questão muito específica e particular do sistema imunológico daquela criança, pode também reconhecer que aquele outro alimento vai fazer mal e disparar uma resposta imunológica, mediada por anticorpos ou mediada por células, que são esses sintomas tardios, né, que geralmente apresentam aí sintomas respiratórios, um chiado que o meu filho tinha, infecções respiratórias de repetição, bronquites, bronquiolites, pode ter uma asma ligada à alergia, nem toda asma é sempre ligada à alergia a alimentos, né, mas pode ter, um sintoma misto, que pode ter anticorpo, mas tem as células também, e sintomas gastrointestinais, né, são bem clássicos aí dos sintomas tardios, mediados por outras células de defesa que não são anticorpos. E aí, nesse caso, não vai adiantar o médico pedir nenhum exame, porque se a mediação é por outras células de defesa que não anticorpos, os exames não detectam ainda, infelizmente. A gente não tem exames, nem o prick-teste, nem o exame de sangue, que detecte a presença dessas outras células. Existe um tipo de exame que o alergista pode fazer, que é um que chama PET test, que é um adesivo que é colado ou no braço ou nas costas, né? Geralmente para criança cola nas costas da criança, com os pedacinhos mesmo do alimento. Esse adesivo fica em contato ali nas costas da criança por pelo menos 24 horas e se observa se dá alguma reação ali próxima ao local. E esse exame pode ser utilizado, né, em alguns casos, para fazer uma investigação em crianças que têm esses sintomas mais tardios, tá? Só que o consenso de alergia alimentar no Brasil ainda não considera esse exame com grau de, vamos dizer assim, ele não é tão fidedigno, né? Pode dar muito falso positivo ou pode dar muito falso negativo, mas pode auxiliar algumas vezes o alergista quando nessa pesquisa, nessa procura, né, se a criança está reagindo a outros alimentos, tá? Quis falar sobre esse exame porque ele existe, ele pode ser usado, ele não é tão fidedigno quanto o PRIC a IgE mediada para crianças que fazem esses sintomas rápidos de placas vermelhas e urticária. Esse tem uma boa confiabilidade, né? Realmente detecta ali a presença do anticorpo produzido para aquele alimento ou para a proteína alimentar, mas o PET teste ele pode ser utilizado e pode auxiliar aí, inclusive na investigação de outras alergias alimentares para as crianças que têm sintomas mais tardios. Agora é importante falar, gente, em relação aos exames, né, mesmo para as crianças ali que fazem as placas vermelhas e os inchaços, que o exame auxilia o médico no fechamento do diagnóstico e no acompanhamento do tratamento, porque esses exames também o médico vai pedindo ao longo do tempo, ao longo da caminhada, para saber como é que estão os níveis de IgE, né? Se esses níveis estão aumentando, isso quer dizer que a criança ainda não está conseguindo produzir células de regulação desses anticorpos, né? Então ainda não está ali tendendo, né, a caminhar a tolerância, a cura, naquele momento, ou se a IgE já está caindo. Isso mostra para o médico que a criança já está conseguindo produzir, né, os linfócitos T regulador, que regulam a produção desses anticorpos específicos para reação a alimentos, e a criança está tendendo ali já a caminhar, né, é uma caminhada muito individual, cada criança é de um jeito, cada criança vai reagir para um alimento, cada criança vai ter um grau de sensibilidade, cada criança vai ter um conjunto de alimentos ali que ela reage ou não, às vezes reage só ao leite realmente. Então o médico vai analisar isso tudo junto com os exames que vão auxiliar. Agora, olha só que interessante, tem criança, gente, que dá positivo para o exame de sangue ou para o prick teste
para um alimento ou para uma proteína alimentar, mas quando come o alimento, quando entra em contato lá com, por exemplo, o leite, o ovo, o trigo, a banana, o feijão, a carne, o frango, enfim, qualquer alimento, por mais que tenha dado positivo no exame de IgE ou no prick test, mas quando come o alimento não tem qualquer sintoma. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Né? Está investigando, a criança está com outros sintomas, o médico acaba pedindo exames de IgE para avaliar se pode ter alguma alergia alimentar. Esse exame vem positivo, e aí o médico vai questionar a família. Olha, quando a criança tem um contato com tal alimento que deu positivo aqui no exame de sangue, apresenta algum sintoma? Não, sempre comeu, não apresenta nenhum sintoma. Logicamente, o médico vai avaliar ali, olha, ela apresenta aí alguma questão de pele, ele vai investigando ele melhor. E aí, pode-se chegar à conclusão que realmente a criança come o alimento e não tem qualquer problema em comer o alimento. A criança é alérgica? Não, ela não é alérgica. Ela é sensibilizada, ela produz o anticorpo, mas ela não faz as reações alérgicas, né? Ser alérgica é você ter o contato com o alimento e toda vez que tem um contato com o alimento produzir aquele tipo de sintoma de reação de pele, respiratória ou gastrointestinal. Então, a criança pode ter IgE positiva. Geralmente, gente, depende do laboratório, né? Eu já vi parâmetro aí acima de 0,10 para positivo, aí tem um grau baixo, moderado ou alto, ou acima de 0,35, tá? Para as IgEs específicas no exame de sangue. E o prick test, o alergista vai medir o tamanho da pápula, que é aquela bolinha vermelha que vai dar ali em volta da picadinha que ele colocou o extrato da proteína daquele alimento. Então, dependendo dos milímetros que dê ali, geralmente acima de 4 ou 5, se eu não me engano, ele vai dar como positivo para a reação. E aí, tem também, eu tenho caso, é muito raro de ver, mas eu tenho um caso, né, de uma criança que está no meu programa de acompanhamento, eu acompanho, ela faz placa vermelha, ela faz edema de face, então ela seria uma clássica criança IgE mediada, né, quando as reações alérgicas são mediadas por anticorpo, acontecem até 2 horas após o contato com a proteína do leite de vaca, e os exames de sangue dela para IgE específica dão todos abaixo de 0,10. Então, isso acontece. Por isso que o exame auxilia. Então, a criança pode ser positiva no exame e ter o contato com o alimento e não ter reação. Então, a criança é sensibilizada, mas não é alérgica. E a criança pode apresentar os sintomas, né? Isso é raro. Pode apresentar os sintomas e não apresentar o IgE alterado no exame de sangue. Essa criança, obviamente, acompanhada por uma alergista, e aí eu perguntei à mãe, falei, o que a alergista falou desse resultado do exame dela, né? Porque é muito incomum, eu nunca tinha pegado um caso assim. E ela falou, realmente a alergista falou que é fora do comum, mas pode acontecer. Então, até isso pode acontecer. Mas na grande maioria dos casos, quando a criança faz esses sintomas, vai apresentar alteração de IgE para o alimento. Então, é realmente um exame que ajuda muito o médico a fechar o diagnóstico e no acompanhamento da alergia para ver se a criança já está caminhando ali em direção à tolerância, para o médico avaliar qual é o momento de fazer o TPO, teste de provocação oral, né? Na medida que esse alimento ele é retirado, qual seria o melhor momento para ele ser reintroduzido na alimentação da criança para avaliar se ela já está tolerante àquele alimento ou não. Ele vai acompanhando ali os IgEs. Pode ser, gente, que esse IgE nunca zere, tá? E nem por isso quer dizer que a criança não adquiriu a tolerância. O médico experiente, ele vai acompanhando todo o processo, né? Vai acompanhando, às vezes, por exemplo, o que acontece? A criança acaba tendo um contato não intencional com o alimento, né? Esses furos que podem acontecer a qualquer momento, a gente como mães e pais de crianças, a gente tenta controlar ao máximo, mas tem coisas que realmente fogem da nossa capacidade. Então, quando a criança tem um contato e não reage, isso tem que ser relatado ao médico. Olha, teve esse contato com essa quantidade, dessa forma, não reagiu. Então, o médico vai avaliar e vai ver se realmente é o momento de se iniciar um processo de teste ali, de reintrodução daquele alimento para ver se a criança vai reagir. Gente, muito importante, tá? Isso aqui, esse alerta para vocês. Criança que produz IgE para algum alimento, então ela pode apresentar esses sintomas, né? Hoje a gente está falando mais especificamente das placas vermelhas e dos edemas, né? Angioedema e urticária.
mas também ela pode apresentar IgE positiva nos sintomas mistos, que tem a presença dessas outras células de defesa, que não aparecem nesses exames, mas pode ter a presença do anticorpo específico para o alimento. A gente chama de sintomas mistos, que são a asma ligada à alergia, a dermatite atópica, que é uma outra lesão de pele, onde a pele da criança ela fica bastante assim, parece com o aspecto de ressecado, fica rugosa, um grosseirão, pode dar feridas, pode até abrir um pouquinho a pele. Então é um aspecto um pouquinho diferente da urticária, né, que é uma placa vermelha que levanta, mas fica essa dermatite atópica, essa parte, fica até uma parte esbranquiçada, algumas partes mais avermelhadas, inflamadas, fica com esse aspecto de grosseirão, é uma pele mais sensível do que o normal, é uma pele que tende a desidratar muito fácil, porque as fibras são muito abertas, né, pode ter a presença de IgE também, tá? Isso é importante falar. Então, às vezes o exame dá positivo, mas a criança tem uma reação mista. Não é placa vermelha, mas é uma dermatite. Não faz angioedema, mas tem uma asma, às vezes, que está ligada à alergia alimentar. Isso o médico vai saber, né, avaliar. E quando a criança tem essa IgE positiva, o alerta que eu faço aqui para vocês sempre que tem a IgE positiva, tem uma chance de fazer anafilaxia. Existe essa chance. E aí, o que acontece? Se tem uma chance de fazer anafilaxia, não é seguro vocês iniciarem teste de provocação oral, essa reintrodução do alimento depois que se faz a retirada, nem do TPO para fechamento do diagnóstico, nem do TPO para avaliar a tolerância, sem o acompanhamento médico, né? Na grande maioria dos casos, o médico vai iniciar esse TPO ali no consultório dele, na clínica, no hospital, né, de preferência, em locais onde tenha todo o preparo para caso a criança faça um sintoma, uma reação mais grave, ele tem ali todo o aparato, as medicações, adrenalina, corticoide, enfim, o que ele precisar utilizar para parar, né, tentar parar aquela reação alérgica da criança, que pode ser muito grave. E dependendo da reação pode levar ao óbito. Então é o meu alerta aqui, né? Eu falo aqui, gente, as informações por alto, nada do que eu falo aqui substitui uma consulta, um acompanhamento individualizado, principalmente nos casos com a criança tem IgE positiva, alterada para algum alimento. Não façam testes de provocação oral em casa. Isso é muito grave, isso é muito arriscado. Não coloque a vida do seu filho em risco. E eu sei que vocês não vão querer fazer isso nunca, tá? Então, procurem um bom alergista. Criança com IgE específica, o médico especialista é o alergista, tá? Ele estudou para isso, ele sabe acompanhar todo esse processo alérgico da produção mediada por anticorpos. Então, o médico especialista é o alergista, porque geralmente os sintomas vão ser, né, de pele, ou respiratórios. Então acompanhem com um bom alergista, existem excelentes alergistas, não deixem de acompanhar com o médico especialista, principalmente no caso de criança IgE positiva, tá? Que tem riscos. Quer dizer que toda criança que tem IgE positiva vai fazer anafilaxia, vai fazer um choque anafilático? Não, mas tem chances. O que é anafilaxia, né? Tô falando aqui em anafilaxia, e o que é isso? Deixa eu explicar um pouquinho. Anafilaxia, gente, ela acontece sempre que o corpo, em uma resposta alérgica, ele envolve mais de 2 sistemas. Então, por exemplo, se envolve o sistema cardiovascular e de pele, né? A criança tem uma aceleração aí nos batimentos cardíacos, às vezes fica ofegante e tem o sintoma de placa vermelha. Envolveu 2 sistemas, é considerado anafilaxia. Então, envolveu o sistema respiratório e deu edema, por exemplo, começou, né? O edema também pode ser na garganta, gente. Eu já tive edema de glote, né? A garganta vai fechando mesmo, o trato respiratório aqui, ó, vai fechando, o ar não passa, é desesperador. Eu já tive uma anafilaxia com uso de medicamento. Nunca tive com alimento, mas já tive com medicamento. E já tive urticária generalizada também. Eu fiquei um balão, toda edemaciada, com placas vermelhas no corpo todo, por um uso de protetor solar. Uma marca que eu usei a vida inteira, um belo dia, já adulta, um belo dia
deu a reação alérgica. O medicamento, a mesma coisa. Era um medicamento para cólica menstrual, sempre usei, um belo dia o meu corpo reagiu. Então, a alergia é assim, né? Eu recebo também muitas perguntas de adultos aqui. Juliana, eu tô tomando leite, tô tendo sintomas de pele, a minha boca tá inchando, isso é possível? Eu tô tendo muito sintoma gastrointestinal, tá atacando o meu refluxo com a soja, isso é possível? Sim, gente, é possível. A alergia alimentar ela é muito mais comum em crianças pequenas, né? Até pela característica mesmo dessa reação, por uma imaturidade do sistema imunológico. Mas por alguns motivos, né, a alergia, às vezes, ela é um copo que vai enchendo e a gotinha vai caindo aos poucos ali e uma bela hora esse copo transborda e a pessoa começa a fazer reação alérgica àquela substância, que pode ser um alimento ou pode ser uma outra substância. É importante falar aqui também para vocês, gente, que nem toda urticária, nem toda placa vermelha, nem todo inchaço vai ser decorrente de alimento, né? Várias outras substâncias, como eu comentei aqui com vocês no meu caso, né? Várias outras substâncias, ou medicamentos, ou pelo de animais, ou picadas de inseto, ou aspiração de pólen, né? Que é aquele miolinho ali das plantas, ou pelo toque ao látex. Várias substâncias podem causar urticária e angioedema. Então, sempre que tiver um quadro desse com seu filho ou filha, mesmo que você suspeite, né, que veja que tenha sido ali na hora, deu a fórmula para ele, ou teve o contato com o alimento, foi o que você se lembrou, né, que aconteceu nas 2 últimas horas, vá ao alergista, ele vai te interrogar ali praticamente, entender toda a história clínica, até porque o alergista ele vai fechar diagnóstico para alergia alimentar na medida que, por exemplo, né, como é que fecha diagnóstico para alergia? Tem que ter uma reprodutibilidade dos sintomas, tá? A palavra é essa. Então, tem que se reproduzir. Então, toda vez que a criança tem um contato com aquela substância, seja alimento ou não, ela vai ter aquele tipo de sintoma. Porque aí, muitas vezes, o que acontece? Ah, não, tomou a fórmula, um dia fez as placas vermelhas e os edemas, os inchaços, mas aí continuou tomando a fórmula em outros dias e não fez. Opa! Então, aí o alergista vai investigar isso melhor, porque não está dentro, né, da questão aí do diagnóstico da alergia, porque tem a reprodutibilidade. Se a criança realmente fosse alérgica à fórmula, à proteína do leite de vaca que está ali, toda vez que ela tivesse contato com a fórmula, teria que dar algum sintoma naquele sentido. Então, o médico vai investigar, tá? Porque aí abre possibilidades da criança ter feito reação a outra substância, alguma outra coisa que aconteceu. Tá? Tem as urticárias espontâneas também, então tudo isso, gente, é um médico alergista que avalia. Então, sempre leve no especialista para avaliação. Né? Mas é claro, esse tipo de reação ela é mais fácil da gente identificar que uma reação tardia, porque ela acontece em até no máximo 2 horas, e na grande maioria dos casos é muito rápido. E outra coisa, gente, pode ser que na primeira vez que você deu o leite ou deu a fórmula para a criança, ela não tenha apresentado esses sintomas, mas na segunda ou terceira ou quarta vez comece a apresentar. Isso também pode acontecer, né? Tem crianças que apresentam logo na primeira vez, ou tem crianças que precisam ter um pouquinho de contato ali para esse copo entornar, né? O copo da alergia ali foi enchendo e uma hora ele entornou. Também pode acontecer, né? Então, sempre recorra ao médico. Se a criança começar a fazer essas urticárias e a coisa aumentar muito, gente, vá para uma emergência de hospital, porque esse quadro ele pode começar de uma forma mais branda e de repente o sistema imunológico fazer uma hiperreação, mesmo sem um contato novo com a proteína, e dar um sintoma de anafilaxia. E o problema maior ainda da anafilaxia, né, é o choque anafilático, onde tem realmente uma parada aí dos sistemas, né, respiratório, cardiovascular, e isso é muito grave. Então, na medida que a sua filha ou sua filha apresentar esses sintomas, procure um socorro imediato. Né, entre em contato, se você tem aí o telefone do seu médico que acompanha, corra com ele para um serviço de emergência, não fique bobeando nisso aí não, tá? Porque a alergia mediada por IgE, a gente não sabe como ela pode se comportar. Inclusive, tem relatos de crianças que fizeram uma reação forte, entrou com medicamento, teve o socorro, né? O médico entrou ali com a medicação, a família entrou com a medicação,
teve uma melhora no quadro, a criança desinchou, as placas vermelhas sumiram, a criança não teve contato novamente com o alimento e, de repente, o sistema imunológico hiperreage de novo, começa a produzir os sintomas de novo. Então, né, eu sei disso porque eu já tive esse tipo de sintoma. Eu teria que ter ficado internada, eu não sabia na primeira vez, eu teria que ter ficado internada em observação no hospital, porque como eu tive uma anafilaxia, essa anafilaxia, mesmo depois de eu ter tomado o medicamento e ter melhorado, ela poderia ter voltado. Então, cuidado, né? Essas crianças que fazem esse tipo de sintoma, a gente tem que ter muito critério, muito cuidado e um bom acompanhamento médico é imprescindível para que a criança não tenha risco de vida. Tá? Lembrando, nem toda criança já é mediada vá fazer sintomas anafiláticos ou choque anafilático alguma vez na vida, mas tem possibilidade. Inclusive, é importante o alergista avaliar, porque no meu caso, eu ando com uma receita de emergência na carteira, gente. Porque se eu não conseguir chegar no hospital e eu fizer um outro choque anafilático, eu consigo ir numa farmácia e eu tenho a receita, né? Tem que ser prescrição médica, eu tenho a receita de emergência para que o farmacêutico consiga me aplicar ali a medicação que pode salvar a minha vida. Então, é imprescindível que vocês tenham realmente todo o acesso a essas informações, conversem isso com seu alergista, né? Pergunte, olha, isso que meu filho tem, eu preciso ter uma receita de emergência, né? E aí, o ideal é que pelo menos umas 3 pessoas da família tenham essa receita de emergência na carteira. O médico vai avaliar ali, precisa andar com a caneta de adrenalina, porque em alguns casos, sim, tem essa necessidade. Caneta de adrenalina, gente, é um medicamento importado, infelizmente a gente ainda não tem aqui no Brasil. Ele tem validade, ele tem um custo alto e complica realmente em algumas questões, mas dependendo do tipo de reação da criança, é o que pode salvar a vida dela. E a criança vai para a escola, tem que ter a caneta de adrenalina, tem que ter pessoas treinadas na escola para aplicar adrenalina e fazer o socorro na criança, né? Familiares têm que ser treinados. Então, todo esse processo tem que ser olhado de uma forma muito cuidadosa e muito criteriosa. O meu alerta aqui sempre é que vocês não corram riscos desnecessários, tá? Eu quero saber aqui as perguntinhas que vocês têm a respeito do tema. Deixa-me ver aqui. Tem, nas minhas lives, gente, as minhas alunas, tá, do programa que eu tenho de acompanhamento de crianças com alergia alimentar podem me fazer perguntas. E as mamães também que participam da minha comunidade fechada do Facebook podem me fazer perguntas. Se você quiser entrar na minha comunidade, né, seja muito bem-vinda, o link está na bio, você vai ter acesso a todas as minhas lives que ficam lá no login, senha gravadas, você vê na velocidade que você quiser e também pode me fazer perguntas aqui hoje, então vamos às perguntinhas e depois eu vou responder aqui do Insta também, tá? Podem colocando as dúvidas de vocês aqui sobre alergia alimentar e de preferência sobre esses sintomas já imediados, podem colocar aqui, vou responder com todo carinho. E outra coisa, gente, muito importante, vocês já se inscreveram no workshop que eu vou fazer, né? Entre os dias 11 e 18 de maio, totalmente gratuito e online. Se vocês acham que a live tem informação, vocês não imaginam o que eu estou preparando para vocês no workshop. É para vocês, é para ajudar as famílias de crianças que estão suspeitando que a criança possa ter alergia ao leite de vaca ou a outros alimentos, ou para você que já tem esse diagnóstico fechado, é para você que tem a criança já maior, ou é para você que é mãe de um bebezinho ou uma criança pequena, tá? Vale para todas as idades, gente, porque o tratamento das alergias alimentares, a base é o mesmo para todas as idades, inclusive para adolescentes e adultos, tá? A base é a mesma. O que vai mudar é só o cardápio, mas a base do tratamento é a mesma. E é para você também que tem crianças que faz placa vermelha, urticária, dermatite atópica, asma, sintomas respiratórios, doença do refluxo e gastrointestinal ligado à alergia alimentar. É para todo mundo, eu vou falar de todos os aspectos no workshop Jornada da Mãe a PLV, né? E alérgico a outros alimentos também, do diagnóstico até a cura. Vai ser uma semana intensa, vou fazer lives exclusivas, vou responder as dúvidas de vocês, mas para isso tem que se comprometer e basta cadastrar o seu e-mail, porque todo o material vai ser enviado pelo e-mail que você cadastrou. De preferência, a gente não cadastra Hotmail. O Hotmail manda tudo pro spam, às vezes não entrega. Então, se você tem um outro e-mail, né, um Gmail ou algum outro e-mail, de preferência cadastre ele.
O Hotmail, ele é danadinho, tá? E se você cadastrar um Hotmail, o meu e-mail pode estar indo lá pro spam. Então, entra lá, me responda, tá? Isso para todo mundo. Entra no e-mail que eu vou te mandar e me responda um oi, um ok, um pontinho, só para o seu servidor entender que o meu e-mail não é spam e para você receber tudo que a gente vai ter dentro do workshop. Vai ser muito, muito, muito legal, gente. Vai ser uma semana que eu vou me dedicar muito a vocês. Eu vou responder só as mamães que estiverem participando do workshop, tá? Então, aproveitem entre os dias 11 e 18 de maio. Agora, tá chegando, tá? Se inscrevam aí, basta colocar seu e-mail, é totalmente gratuito, totalmente gratuito. Então, vamos lá, a Paty me perguntando aqui. Ju, bom dia, Paty. Minha bebê sempre aparece com umas manchinhas na pele. Tanto a pediatra quanto a dermato não fecham se é dermatite atópica. Sempre aparece quando está em crise e some quando ela estabiliza. Opa, Paty, aí é que tá. Me fala um pouquinho da característica dessa manchinha. A dermatite atópica, gente, é interessante também, não é para, né, quem faz diagnóstico é médico. Mas joguem no Google depois, se vocês têm dúvidas se o seu filho pode ter urticária, pode ter angioedema, pode ter dermatite, né, muco e sangue nas fezes, né? Se você tem dúvida de como esse sintoma se apresenta, joga lá no Google só para vocês verem, né? Lógico que ele levantou a possibilidade aí, tem que marcar com o médico para ele fechar, que pode ser um monte de coisas, mas só para você ver. A dermatite atópica, na maioria das vezes, né, ela dá muito nas dobrinhas, onde a pele fica mais quente, mais suada, né, é uma pele muito sensível, então aonde fica quente e suado, geralmente agride mais a pele, mas pode dar em outras partes do corpo, né, já vi dar muito assim na cabecinha, atrás da orelha, na dobra aqui do cotovelo e do joelho. E fica com o aspecto de uma pele mais ressecada, fica um grosseirão, a pele parece uma lixa, ela descama às vezes, fica um aspecto esbranquiçado, descamando, em outras partes que ficam mais inflamadas, pode dar, né, até quase abrir ferida, às vezes abre uma feridinha. Então é esse tipo de lesão que é mais para dermatite atópica. Claro que quem vai fechar isso, gente, né? O alergista é o especialista para diagnosticar dermatite atópica e fazer tratamento. Importante de dermatite atópica, Paty, é porque é multifatorial. Pode ter um alimento que dispara dermatite, nem toda dermatite é decorrente, tá, gente, de alergia alimentar. Estima-se que cerca de 30 a 35% das dermatites estejam ligadas à alergia a alimento. Mas ela é multifatorial de qualquer forma, mesmo que tenha um alimento que dispare, você tem que fazer um cuidado com essa pele, né? O alergista vai ali te passar a hidratação específica para aquele tipo de pele, tem que fazer uma hidratação. Uma pele que a fibra é muito aberta, então perde muita água, tem que hidratar, tem que ter cuidado com o calor, tem que ter cuidado com alguns produtos que são muito adstringentes, né? Tem uma linha muito usada para criança, a PLV, mas que ela é muito adstringente. Para criança com dermatite atópica ela não é tão legal, tem que ser uma linha mais cremosa, mais hidratante. Tem que ter cuidado com ambientes muito quentes, banho muito quente, né? Tudo que é muito calor agride ainda mais essa pele. Então, Paty, tem que ver nesse sentido. E aí tem que ver também se não é uma urticária, né? Se não são placas vermelhas que levantam e depois abaixam. Está acontecendo aí quando a criança entra em contato, entra em crise em até 2 horas. Porque a dermatite atópica, gente, ela é mista. Ela geralmente acontece de forma mais tardia, né? Porque tem presença de células e pode ter presença do anticorpo também. O anticorpo age muito rápido. E na medida que ele age muito rápido, os sintomas também tendem a acabar mais rapidamente. Diferente das crianças que têm sintomas mistos e IgE-não-mediados, com sintoma respiratório e gastrointestinal. Esse sintoma ele demora um pouco mais para acontecer, mas também ele persiste mais tempo, ele demora mais a desinflamar. A criança que faz placa vermelha e edema, inchaço, acontece muito rápido e essas células também saem ali do campo de batalha mais rápido do que essas outras células, né, que não são detectadas no exame, que não são anticorpos, como os linfócitos, citocinas, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, né, que estão ligados aí nessas reações mais tardias da alergia alimentar. Então, Paty, mas assim, olha só, né, o que você está falando. A criança tem o contato, tem as lesões. Dá um tempo ali, tira a proteína, a criança melhora as lesões. Então, pode ser que esteja ligado,
Pode ser que esteja ligado, mas quem vai fazer o diagnóstico realmente tem que ser o médico, né? Você levou em uma pediatra, né? Quem sabe uma alergista, tá? Te leve em um alergista, tá? Te recomendo levar em um alergista que é o médico especialista, porque alergista, gente, é bater o olho, ele sabe se é dermatite atópica ou não, tá? E aí ele que é o médico realmente especialista para fazer o tratamento. É o que eu falo, gente, tratamento de alergia alimentar é no mínimo, um médico especialista e um nutricionista especialista no tratamento de alergias alimentares. Porque como que é o tratamento? O tratamento é dieta, são os cuidados do dia a dia e a dieta. Né? A dieta tem que ser muito bem feita para que a mãe e a criança não tenham qualquer carência nutricional. Eu vejo, gente, né, tratamento de alergia alimentar, aí faz com o médico, óbvio, tem que ter o acompanhamento médico, é imprescindível, mas faz sem nutricionista especialista em alergia alimentar, o que acontece? A mãe fica lá com várias deficiências nutricionais, dando um monte de problema de saúde, a criança que já está, né, na introdução alimentar ali acima de 6 meses, também fica com a dieta insuficiente, e isso para uma criança muito pequenininha, gente, é gravíssimo. A criança tem amplo desenvolvimento, ela precisa ter acesso aos nutrientes necessários. Então, a gente tem que adequar aleitamento materno, se é fórmula, se a criança já come. Tudo isso tem que ser muito bem equilibrado e muito bem olhado para não ter deficiência, porque senão você faz o tratamento da alergia, às vezes tira um monte de coisa, muitas vezes sem necessidade, ou tira e não sabe equilibrar com o que tirou, né? Mais grave ainda se a criança é múltipla alérgica, reage a mais alimentos. Tem criança, por exemplo, que reage a todas as proteínas animais. Então, isso dá uma deficiência na dieta muito grande. Se a mãe está fazendo dieta, ela vai ficar desnutrida se ela não souber equilibrar, ou às vezes tem a necessidade de suplementar. Isso a gente tem que olhar na criança também. Consegue atingir pela alimentação? Dá para equilibrar? Dá. Não está dando? Não está conseguindo atingir? Tem que ser suplementado. Porque senão você trata a alergia e você vai ter outros problemas de deficiência nutricional, outras doenças com repercussões graves, porque fez a dieta de forma errada. Dieta errada, gente, traz doença. Isso é complicado. Então, fiquem atentas a isso, tá? Muito cuidado, principalmente nas crianças que tendem a ter uma alergia mais prolongada, que é o caso dos sintomas que a gente está falando aqui hoje. Né? As crianças IgE mediadas, que fazem a produção e a mediação da alergia pelo anticorpo imunoglobulina tendem a ter a tolerância um pouco mais tardia, geralmente ali entre 3 a 6 anos de idade. A criança não mediada ou mista tende a ter uma tolerância mais rápida, né? A cura, adquirir a cura mais rapidamente, entre 1 a 3 anos de idade, dependendo do sintoma. Então, imagina, uma criança que está com uma dieta inadequada, até 6, 7, 8 anos às vezes. Tem criança que vai adquirir a tolerância só na adolescência. Acontece, né? Então, vai ficar aí anos com uma dieta desequilibrada, vai ter problema. Eu conheço, infelizmente, eu sei de casos, né? Não acompanhei, mas eu sei de casos de crianças que tiveram problemas de desenvolvimento graves, problemas ósseos graves, porque fez uma dieta muito restrita, sem acompanhamento nutricional e teve deficiência nutricional, dando problema de crescimento e problema de desenvolvimento, problema de enfraquecimento ósseo, problema de desenvolvimento neurológico, motor. Cuidado com isso, é meu alerta aqui para vocês, tá? A gente, claro, tem que fazer a dieta, mas tem que adequar. A gente tem que ter acompanhamento. Isso é muito, muito, muito importante. Uma outra coisa, gente, que eu quero falar aqui para vocês, as mamães aí, as famílias das crianças todas, tá? Alérgicas, independente do sintoma, muito cuidado. Tem profissional de saúde pedindo exame de IgG. IgG é um tipo de anticorpo, né? Imunoglobulina G, porque a gente tem IgA, IgM, IgG, IgE, mas as IgGs, elas não são, esse tipo de anticorpo não está ligado à reação alérgica a alimentos, para a gente olhar se a criança faz reação alérgica àquele alimento. IgG é célula de memória, então a gente vai ter IgG para um monte de alimentos. Se a gente for pedir exame de IgG, e é o que geralmente esses profissionais estão fazendo, pede ali um exame que é caríssimo,
que a rede particular, né, só faz na rede particular, a rede pública não tem, os convênios não cobrem, é um exame caríssimo, pede para um monte de alimentos, geralmente acima de 50 alimentos. Como eu falei, é um anticorpo de memória, então se você teve contato com aquela proteína de alguma forma, seja via leite materno, seja na alimentação, né, e está sendo feito muito adulto, gente, a gente teve contato com quantos alimentos na vida inteira? Muito provavelmente você vai ter IgG para um monte de alimentos, mas é um monte. Aí você vai ser alérgica a todos eles, sendo que você sempre comeu esses alimentos aí, às vezes ao longo da vida, e não teve qualquer problema. Não é para medir IgG. IgG não é um teste validado pela ASBAI, que é a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, nem por nenhuma outra sociedade de alergia do mundo. É célula de memória, cuidado com isso. A gente tem excelentes profissionais em todos os ramos, mas infelizmente a gente tem alguns profissionais que não são tão excelentes assim. Cuidado com essas pegadinhas, tá, gente? Falando também dessa linha, é importante falar aqui para as crianças que apresentam esse tipo de lesão, né, de sintoma, de urticária e angioedema, tem um tratamento coadjuvante que pode ser feito, muito bem indicado por equipes de alergistas especialistas e realmente éticos, e temos várias, mas temos alguns profissionais não éticos também, então é o alerta que eu quero deixar aqui para vocês. A vacina ou imunoterapia para alergia a alimentos, ela existe, é um tratamento coadjuvante, né? Então tem a dieta, que é o tratamento clássico, existe esse tratamento coadjuvante, que tem mostrado bons resultados em muitos casos, mas é um tratamento que ele tem que ser muito bem indicado. Ele é um tratamento indicado para criança IgE positiva, né? IgE mediada, que faz esses sintomas de placa vermelha, angioedema. Geralmente, se ela já passou ali do período que ela iria adquirir a tolerância de forma espontânea, porque a cura da alergia ela é assim, ela acontece de forma espontânea na medida que o sistema imunológico da criança para de reconhecer a proteína de alimento como agressora, né? Isso vai acontecendo, a criança geralmente vai numa caminhada ali, adquirindo a tolerância. E para as crianças IgE mediadas, a gente espera ali entre 4 a 6 anos. Então, esse tipo de tratamento, geralmente ele é adequado para crianças, né, acima ali de 4, 5, 6 anos, mas que tem um IgE muito alto, que reagem a pouquíssima quantidade de proteína, fazendo reações graves, às vezes de anafilaxia, até choque anafilático, né? E por isso elas têm uma baixa qualidade de vida. Esse tratamento da vacina, o que é? Os médicos pegam ali a proteína do alimento que a criança reage, seja o leite, seja o ovo, seja uma carne, um frango, enfim, né? A proteína que é feita. A vacina não tem ainda para todos os alimentos, se eu não me engano, leite, ovo, amendoim, não sei se tem para crustáceos, tá? São poucos alimentos, aí olhe com o alergista. Não são para todos os alimentos, não. Então, é para criança IgE mediada, muito sensível, IgE muito alta, que faz reações muito graves com pouquíssima quantidade, e aí os médicos vão dando essa vacina. Então, tratamento oral ali com aquela proteína muito diluída e vai fazendo o teste. Então, a criança tem que ficar lá em observação. Se você não consegue vaga para fazer isso pelo SUS, em clínica particular, é um tratamento altamente caro, né? Gasta tempo, a família tem que realmente ter disponibilidade para ficar levando a criança lá. Tem risco, por isso tem que ser acompanhado por equipe de médicos e alergistas experientes, porque na medida que você vai aumentando a dose ali, a criança pode fazer uma reação grave. Então tem todo um processo, tem todo um acompanhamento, tem toda uma triagem para olhar se realmente aquela criança, né, vai ser benéfico para ela, porque o tratamento tem risco. Pode ser que a criança, ao longo do tratamento, são tratamentos longos, gente, não é coisa assim, você vai fazer a vacina em 2 meses a criança está curada, não é esse o processo, né? Vai estimulando ali uma tolerância. Tem crianças que não chegam à cura, mas já toleram uma quantidade, né, de proteína, às vezes, que ela consegue sair de casa sem fazer reação. Ela consegue passar por um ambiente que está sendo preparado o alimento sem fazer reação. Então, ela adquire uma certa tolerância, mas não chega à cura totalmente. Tem crianças que sim, ao longo de anos de tratamento ou meses de tratamento, pode ser estimulada a cura, né, a tolerância. Então, é muito individual, depende de cada caso. Cuidado, o que eu estava falando aqui antes para vocês é o seguinte, eu tenho visto aí recomendação de vacina em clínicas particulares, claro,
Para criança, IgE não mediada, com sintoma respiratório e gastrointestinal de 1 ano de idade. Não é essa a recomendação. Converse com um bom alergista. As equipes referências para o tratamento das vacinas, gente, geralmente são, tem excelentes equipes em hospitais escola. Né? Então, a gente tem a equipe ali da doutora Ariane Yang, que é uma super referência nesse tipo de tratamento, que são os ambulatórios da USP e da Unicamp. Né? Procurem os hospitais escola da cidade de vocês, hospitais públicos, porque aí às vezes não tem conflito, né, de interesse, como algumas clínicas particulares podem ter. Não estou aqui falando, né, especificamente de nada, mas fiquem atentos, eu recebo esse tipo de comentário toda semana. Juliana, meu filho apresenta sangue nas fezes. Me recomendaram um tratamento de vacina, meu filho tem 9 meses. Gente, não, ele vai adquirir a cura espontânea. O que você tem que fazer é o tratamento conservador, clássico, é a dieta até a criança amadurecer e adquirir a cura. Né? Então, cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Procurem pessoas realmente referências na área, tem excelentes profissionais. Cuidado com isso, gente, tá? Então, deixa eu ver, tem mais perguntinhas aqui, legal. A Antonete perguntando aqui, doutora, Jéssica, tá? Oi, Jéssica. Fiz o exame de sangue na minha filha e ela tem vários sintomas de APLV. Ela tem ressecamento nas mãos, atrás da orelha, diarreia com muco e vômito. Ela já tem intolerância, foi diagnosticada pelo exame de sangue também. Quando a IgE é inferior a 1, não é inferior a 1, é inferior a 0,1, né? É a PLV ou não? Então, Antonelli, o que acontece? Foi o que eu expliquei aqui dos exames. Esses sintomas que você está falando aí, né, apesar que tem um ressecamento na pele, ela pode até ter produção de IgE. É um sintoma misto, que tem produção dessas células que não aparecem no exame. Ela tem sintoma gastrointestinal, que é reação tardia, é mediado por célula que não aparece no exame. Mas ela até poderia ter a presença de anticorpo, que é detectado no exame, porque parece, né, pelo seu relato, que tem uma reação mista aí, que é uma dermatite. Mas pode também, gente, não dar positivo no exame de IgE, quando a reação é mista, tá? Pode acontecer. Até quando a reação é clássica e já é mediada, eu tenho um caso que a menina faz urticária, edema e não dá positivo para IgE. Então, neste caso específico aqui, Antonete, muito provavelmente, né, assim, não deu no exame, deu abaixo de 0,10, não deu positivo para IgE, mas isso não exclui a possibilidade da criança ser a PLV. Né, os sintomas mistos e tardios, gente, não, né, a grande maioria das vezes não vai dar nada no exame, porque pode não ter a presença do anticorpo, que é o que é detectado. O que faz a reação alérgica são outras células que não são detectadas nesses exames, mas o que tem que ser feito é o TPO, teste de provocação oral. Faz a dieta muito bem feita, muito bem aconselhada, muito bem orientada durante 30 a 45 dias. Observa se os sintomas melhoram e depois você reintroduz essa proteína na vida da criança e observa se esses sintomas voltam. É assim que o médico vai fechar diagnóstico para esse tipo de sintoma, tá? Nesse tipo de sintoma aqui, por ter a dermatite, até poderia pedir exame para ver se dava uma IgE positiva, mas poderia não dar, como não deu. E vai ter que fazer o TPO, teste de provocação oral, tá? Para fechar diagnóstico. É história clínica, mas TPO. Esse aqui é o teste ouro para fechamento do diagnóstico. Exame não é teste ouro. Exame auxilia, dependendo do sintoma. Porque a gente tem vários mecanismos imunológicos. Gente, hoje minha garganta não tá boa, não. Eu falei muito ontem na mentoria com as minhas mamães. Foram 5 horas de mentoria com as minhas alunas ontem. Eu tô rouca. A Daia perguntando aqui, o intestino inflamado pode fazer o bebê reagir a outros alimentos que ele não tem alergia via leite materno? Pode, eu tenho casos que sim. O que é reação cruzada em frutas? Reação a banana, manga? Chama reatividade cruzada, proteínas muito similares. Então, por exemplo, digamos que a criança faça reação à banana. Então, tem algumas frutas que têm proteínas muito similares e aí o sistema imunológico, as células de defesa que começam a reconhecer a proteína da banana como uma agressora, podem identificar outras proteínas de frutas
também muito parecidas e fazer uma reação cruzada, né? Porque ele já reage à banana, ele enxerga uma proteína minimamente parecida, ele faz a reação. Isso acontece com vários alimentos, tá? Que tem proteínas similares, isso pode acontecer. Então, chama reatividade cruzada em frutas. Deixa eu ver aqui do Insta, gente, você tem perguntinhas aqui? Eu vou falando algumas coisas aqui, as meninas vão respondendo. Carne de coelho se causa alergia? Que interessante, Gisele. Eu não conheço nenhuma criança que faça reação à carne de coelho, mas é uma proteína complexa, né? Que é uma proteína animal, e sim, o sistema imunológico pode fazer reação, né? Assim como pode fazer a reação da carne da vaca, a carne do frango. Carne da vaca, gente, é engraçado, né? A reatividade cruzada não é tão grande com a proteína do leite. Por quê? Tem uma explicação. Aí a Rosana falando que acha que o filho dela tá curado. Tem que fazer o TPO até o final, tá, Rosana? Com orientação do médico. Porque a proteína que elas têm em comum, né, o leite e a carne da vaca, carne do boi, é a albumina sérica, que ela é muito termolábil, ela muda muito a configuração na medida que ela tem um contato com o calor. Então a carne, né, sempre oriento, carne muito bem cozidinha para criança PLV. Você reduz muito o potencial alergênico da proteína da carne, quando você cozinha a carne. Então, é por isso que só cerca de 10% das crianças que fazem reação ao leite fazem reação à carne. É baixo. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Não, ali não tá. Bebê de 45 dias, cólica, sangue nas fezes. Pediatra pediu exame de fezes. Ai, Senhor. Ainda é cedo para fazer outros exames? Não tem que fazer exame nenhum. Quanto tempo demora para passar os sintomas após a mãe começar a dieta? Se tiver sendo uma dieta muito bem feita, muito bem orientada, muito bem avaliada, cerca de 20 dias aí a gente já tem uma excelente melhora, né? Mas com sangue nas fezes, o intestino pode demorar para cicatrizar até 30, 45 dias. Gente, com esse tipo de sintoma gastrointestinal, não tem que fazer exame nenhum, nem de sangue, nem de pele, nem de fezes. O diagnóstico vai ser história clínica e TPO bem feito. Não gastem seu tempo e seu dinheiro. Não tem que fazer exame de sangue, nem de fezes, nem de pele. Um sintoma tardio gastrointestinal. É exame clínico, né? É avaliação da história clínica e TPO, teste de provocação oral. Dieta muito bem acompanhada, muito bem orientada. Só falar tira leite e derivados não adianta. E o médico vai fazer o fechamento dessa forma.